Raposo, do canal Cruzeiro de Raposo, no caso Datis Pereira. E vou trazer para você notícias do cabuloso ou de assuntos que envolvem o cabuloso. Mas deixa o like, comenta e compartilha. E se aparecer aí, ó, hype também ajude o canal, ok? Então vamos às notícias. Em primeiro lugar, fora Lacarmon. Lacarmon não, jamais. Esse é o que o torcedor do Cruz Azul está gritando o tempo todo. Em coro, fora Lacarmon, ou seja, é fer Lacarmon. Por quê? Porque o Lacarmon, ele treinador do Cruz Azul, no caso, né, que vai jogar amanhã contra o Flamengo, e o Cruz Azul ele perdeu o torneio Apertura para o Tigres no empate de 1-1. O Tigres acabou sendo campeão pela melhor campanha. E a raiva também vem por causa de uma derrota de 7-0 contra o Seattle Stadium, né? Seattle Sounders, 7-0, né? E a torcida está querendo ver o capeta do que ver o Lacarmon. Essa que é a verdade. Mas vai fazer o quê, né? Futebol, vai entender lá o porquê do 7-0. Vai ver que jogou com o time todo reserva, vai lá saber, né? Importante que foi 7-0 para o Seattle e o torcedor está cuspindo marimbondo. É isso mesmo. Galvão Bueno não fica em cima do muro e cita Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Essa é a notícia que está lá no site, no Ataque. Isso mesmo. Bom, gente, eu também acho que o Cruzeiro é favorito, mas não deve colocar essa condição, ficar com isso na cabeça, deve ignorar essas colocações, principalmente de repórteres do Eixo de São Paulo, focar na decisão da semifinal, para aí sim ir para a final, né? Porque senão isso mexe no ego do adversário, pode criar vaidade e o time não se sair bem, né, por causa desta situação. Então, vamos manter o pé no chão, humildade e trabalhar direitinho, né? É o que tem que fazer. Não pode entrar em pitacos e informações da imprensa, não. Tem que fazer o fecho, tem que se fechar em torno dessa semifinal. Depois ver a final e se fechar também em torno dela, caso passemos a referida final, ok? Novo uniforme de treino. Esse é o uniforme novo de treino, né, que o Cruzeiro está lançando para o ano de 2026. Na verdade, é quase uma camisa do time principal, porém com os detalhes amarelos. Até não gostei, sinceramente não gostei, achei os detalhes amarelos atrapalhou, na minha opinião. Acho o atual mais bonito. Mas é assim mesmo, né? Todo ano os clubes fazem renovações, lançam uniformes, e o Cruzeiro não é diferente, né? O Cruzeiro não é diferente. Isso vai acontecer. E sempre vai ter transformação, mudança, novos uniformes, novos lançamentos, e aí, por aí afora. Zenit aumenta a oferta para ter Jonathan Jesus. Isso mesmo. O Zenit agora quer pagar 9 milhões de euros, mais 1 milhão por objetivo. Esse é o valor que o Zenit pretende para levar Jonathan Jesus. Sinceramente, acho que deve vender, porque é um preço muito alto, é um valor significante. O Jonathan Jesus não vai ter tanta oportunidade no Cruzeiro com Vidalba e Fabrício Bruno. E lá no Zenit, ele tendo tempo de jogar o futebol dele, é um rapaz muito jovem, né? Ele vai se tornar um dos grandes zagueiros do futebol europeu, porque ele realmente é um bom jogador, sim. Falta ao Jonathan o ritmo de jogo, a sequência de jogo, minutagem jogando bola. Se não acontecer isso, o jogador fica prejudicado. E é isso aí, né? O Daronco, né? Parece que o Daronco é aquele juiz fortão que vai apitar o jogo amanhã. Complicado, viu? Não gosto muito dele, não. Depois vou andar direitinho, mas eu não gosto dele, não. Bom, mas para o jogo de amanhã, existe uma dúvida na cabeça do treinador entre Arroio e Sinisterra. O treinador parece, falam-se na imprensa que quem joga Arroio ou Sinisterra. Olha, gente, os dois jogadores têm características muito idênticas, são muito parecidos. Porém, um é mais técnico, o outro é mais fogoso. O jogador mais fogoso é o Arroio. Muita velocidade,
chama para o mano a mano, é muito intenso. Agora, o jogador mais técnico, aquele que, além de atacar, consegue fechar o meio, ajudar no meio de campo, e sair com mais qualidade no passe, aí é o Sinisterra, né? Mas, opinião exclusiva minha, para o jogo de amanhã, eu colocaria o Arroio. Eu não pensava duas vezes. Eu colocaria o Arroio. Por quê? Acredito que o Corinthians vai vir com um time muito fechado, tentando jogar por uma bola, né? E o Cruzeiro precisa de ficar esperto com relação a isso aí. Tem que pressionar o time do Corinthians, fazer o gol logo de cara para as portas abrirem. Pode deixar para depois, não, né? É isso que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer. E nesse esquema de jogo, para mais abafa, mais velocidade, eu vejo no Arroio mais velocidade. Mais velocidade. Ah, mas o Sinisterra, um grande jogador também. Acho até que o Sinisterra será um dos grandes nomes do futebol do Cruzeiro no ano que vem, né? Porque ele já vai estar 100% inteiro, né? 100% recuperado da contusão que o atacou. Aí sim, vocês vão ver que ele é um grande jogador. E aí o Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim vai recuperá-lo. Ah, mas por que recuperar? Porque ele veio no processo de contusão, né? Então o jogador precisa de recuperar a autoconfiança, a autoestima, aquela qualidade de drible, aquela coragem de jogar. Tudo isso faz parte. E para isso o Leonardo Jardim é muito bom. Então, pode acreditar, Sinisterra será um grande jogador do Cruzeiro, um dos grandes nomes do Cruzeiro no ano que vem, assim como o Arroio também. Resumindo, o Cruzeiro está muito bem. Fala-se também que o Cruzeiro está no mercado à procura de um zagueiro. Olha, vai ter que estar mesmo, né? Porque o Gamarra foi devolvido. Foi devolvido para o Atlético Paraná, o Gamarra já está lá no Olímpia, para ter uma ideia. Se o Jonathan Jesus for vendido, nós não vamos ter reserva para a zaga. O titular é Fabrício Vidalba, o reserva imediato é o zagueiro da base, o Bruno Alves. Aí vai ficar faltando pelo menos um. Então eu acredito que o Cruzeiro vai atrás de um ou dois zagueiros aí para compor esse elenco aí e, quando for preciso, jogar realmente junto com o João Marcelo, que é o outro reserva imediato, né? Então, esse aí é o dia a dia de hoje. Antecipando, amanhã estarei como convidado lá no Cruzeiro até morrer, na transmissão do jogo. Conto com vocês lá, né? E depois da transmissão, né, eu vou ao meu canal, nesse canal Cruzeiro Velho Raposo, e vou fazer o pós-jogo. Conto com vocês lá, assistindo o pós-jogo, me dando aquela força que é muito importante. Fui!